Café com Notícia e a entrevista do dia. Estamos recebendo o Dr. Alexandre Amaral, diretor técnico do Hospital Estadual de Formosa, que vai conversar com a gente a respeito do Novembro Azul. Bom dia, Dr. Alexandre Amaral, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito bom estar aqui novamente para a gente poder falar de um assunto tão importante quanto foi o assunto sobre a prevenção do câncer de mama do Outubro Rosa. Divino Ramos, sua pergunta. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia. É um prazer estar falando com o senhor novamente. O homem, de uma maneira geral, ele faz menos exames preventivos do que as mulheres. Isso já é divulgado, em todos os cantos aí da mídia. A gente vê sempre falando sobre isso. E nós sabemos que a questão do câncer de próstata, a prevenção é a melhor coisa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa prevenção, o que o hospital tem feito de campanhas para alertar os homens a respeito dessa situação. Olha, muito importante a sua pergunta. Nós temos que ter a noção de que o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum no homem e o segundo câncer que mais mata o homem em todo o mundo. Então, só por isso, essas ações de rastreio e de prevenção são muito importantes que a população masculina possa se inserir dentro desse programa. Então, no Hospital Estadual de Formosa, teremos uma ação vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, apoiada pelo IMED, que é a organização social que gerencia o Hospital de Formosa, ao qual nós iremos oferecer para a população masculina os exames necessários e a consulta com o especialista necessária para detecção e orientação do câncer de próstata. Ou seja, ele terá 2 dias de atendimento para colher os seus exames. Então, ele vai colher um exame específico, que é o exame do PSA. Ele vai fazer um exame de imagem, que é o exame do ultrassom da próstata, e será posteriormente encaminhado a um médico especialista, que é um urologista, ao qual verá o seu resultado de exame e as suas orientações necessárias para a detecção ou não do câncer de próstata. Lembrando que o câncer de próstata, uma vez sendo detectado no seu início, na sua precocidade, 95% ele é curável. Então, a importância de uma prevenção de uma patologia, de um câncer, que é o segundo câncer que mais mata os homens em todo o mundo. Doutor Alexandre, ainda existe muito preconceito por parte do homem de procurar esse exame, de fazer essa prevenção antes, a tempo de curá-lo, como o senhor está falando, que 95% dos cânceres detectados no início eles têm cura. Ainda tem muito preconceito por parte do homem para procurar e fazer esses exames? Infelizmente sim, que é uma grande bobagem, nós médicos temos dentro do nosso arsenal terapêutico, do nosso arsenal de avaliação no paciente, o exame físico. E no caso da próstata, nós temos que fazer um exame que é o toque retal, que é por onde a via que a gente acessa a próstata, para a gente poder saber como é que está a sua consistência, como é que está a sua forma, que é um exame importantíssimo, super rápido, que dá ao médico, ao avaliador, a possibilidade de uma percepção caso haja algo diferente. Lembrar que o câncer de próstata ele não traz sintomas no seu início, então, uma vez tendo sintomas, geralmente são sintomas quando o câncer está muito avançado, aí numa fase muito difícil de tratamento e muitas das vezes fora do plano de cura. Então, uma grande bobagem, eu digo mesmo, a palavra essa é bobagem, de nós homens termos esse tipo de preconceito por fazer um exame que é simples, faz parte do exame físico do médico, fazer isso para poder examinar a sua próstata e, consequentemente, prevenir de um câncer que é o segundo que mais mata o homem no mundo todo. Alexandre Borges, tem uma pergunta para o doutor Alexandre? Tenho sim, claro. Bom dia, Xará, tudo bom? Alexandre Amaral. Eu gostaria de perguntar, eu tenho 2 perguntas, Primeiro, como é que vai ser a data, desse mutirão por parte aí do hospital, se tem uma data específica, se é um programa de início e fim fechados, Porque a gente sabe que mesmo que seja um Novembro Azul ou um Outubro Rosa, existe aquelas datas, semanas de intensificação, do mês. No hospital vai acontecer Alexandre, também? Repete sua pergunta, por favor, que a gente não estava ouvindo ela aqui no estúdio.
Repete, por favor. Bom. Ele estava sem fone? Tava. Isso. Por favor, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Tudo bem com você? A gente sabe que nesses meses tem, né, novembro rosa, ou outubro rosa, novembro azul, mas tem aquela semana que é destaque. No hospital vai ter essa semana também do novembro azul? Sim, importante, muito importante, viu a sua pergunta, exatamente isso. Então, nós vamos deixar todas aqui as informações necessárias específicas de quando irá começar essa ação aqui no hospital. Então, essa semana, a gente vai ter 2 dias inicial, que será segunda-feira e terça-feira, a qual os homens irão colher os seus exames, ou seja, colher o PSA e fazer o seu exame de imagem, que vai ser o seu ultrassom da próstata. E na quinta e na sexta-feira terão 2 dias, o dia inteiro, ao qual essas pessoas que fizeram seus exames irão ser avaliadas pelo médico urologista especialista. Então, a partir vai ter uma semana de ação voltada especificamente para ele. Uma vez sendo detectado o câncer, dando seguimento ao tratamento, iremos direcionar esse paciente por determinados serviços do Estado específicos. Alguns poderão ser tratados especificamente no hospital de Formosa, porque muitas das vezes o tratamento inicial é medicamentoso, não é cirúrgico. O tratamento cirúrgico é algo muito mais avançado. Então, isso vai ser direcionado também para serviços específicos do Estado, ao qual farão a sua cirurgia, caso isso seja diagnosticado e seja a forma de tratar. Então, terá todo um ciclo, desde o seu início ao fechamento do tratamento. Então, essa ação não é uma ação apenas de rastreio, ao qual o paciente depois não dará seguimento ao seu tratamento. Ele vai iniciar a sua pesquisa, iniciar a sua busca e terá finalizado com o seu tratamento total, inclusive o tratamento cirúrgico. Alexandre Borges, você disse que tinha 2 perguntas, né? Até o dia 25, sexta-feira, é isso? Exatamente isso. Será uma semana inteira, ao qual nós só não teremos na quarta, porque vai ser o dia ao qual nós iremos organizar a logística da quinta e da sexta e colher e receber todos os resultados do exame e organizar para que tudo seja feito de forma bem adequada na quinta e na sexta-feira. Café com Notícia e a entrevista do dia. Você está ouvindo a entrevista com o Dr. Alexandre, diretor do Hospital Estadual Divino Ramos. Doutor Alexandre, o senhor falou aí sobre a questão dos exames para detectar o câncer, né? O PSA, o exame de imagem e o toque retal. Qual é a idade que propicia, que se detecta com mais facilidade esse câncer no homem? Qual é a idade que a pessoa precisa procurar os hospitais para fazer um exame disso? Ótima a sua pergunta, porque isso é um divisor de águas em 2 situações clínicas bem específicas. Para aquelas pessoas que não têm fator de risco para câncer de próstata, quais eles são? Obesos e que têm história da família. Então, pacientes que têm história da família, por exemplo, meu pai teve câncer de próstata, meu avô teve câncer de próstata, algo nesse sentido. Para essas pessoas que não têm esse fator de risco, a Sociedade Brasileira indica 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos de idade, você começa a rastrear a sua câncer de próstata. Para aquela pessoa que tiveram câncer de próstata na família, são obesos, por exemplo, começar a fazer isso com 45 anos de idade. Então, essas são as 2 idades que as sociedades brasileiras indicam para que possa ser feito o rastreamento para o câncer de próstata. Quais são os sintomas mais observados nos pacientes antes do diagnóstico? Tem algum sintoma que a pessoa começa a ter antes do diagnóstico do câncer? Isso é que é o grande problema, né? O câncer de próstata, nós dizemos que ele é um câncer de crescimento muito lento, um câncer de próstata que ele é indolente, ele não causa silencioso, ele não causa sintomas na sua fase inicial. Quando o paciente passa a ter sintomas, geralmente são sintomas relacionados ao quadro urinário. Por exemplo, o jato da urina começa a ficar mais difícil para sair, começa a ficar mais curto, urinar várias vezes à noite, ter sangue quando o paciente vai urinar ou até mesmo quando vai ejacular. Então, isso é sintomas comuns do câncer de próstata, porém pode ser sintomas também de uma prostatite, que é o crescimento natural da próstata. Nós, homens, se conseguimos viver, tomara que consigamos viver 90, 100 anos, todos nós teremos a próstata grande, porque isso faz parte da evolução natural, não necessariamente um câncer de próstata. Então, infelizmente, quando tem sintomas, o câncer já está numa fase mais avançada e aí vão partir para tratamentos mais específicos,
radioterapia, cirurgias associadas à radioterapia, quimioterapia, que muitas das vezes não garantimos o resultado adequado e, obviamente, é um sofrimento muito maior para o tratamento, coisa que você pode fazer, muitas das vezes, com medicamento inicialmente ou com uma simples biópsia, uma simples cirurgia simples, que as cirurgias, inicialmente, quando feito precocemente, são cirurgias curativas. Opera-se, retira-se aquela parte do tumor somente da próstata e o paciente é curado em 95% dos casos. 8 horas e 19 minutos. Pode falar, Alexandre. Posso fazer outra? Pode sim. Fique à vontade. Gostaria de perguntar outras duas coisas, Xará. Por favor. Que eu escutei do pessoal aí, né? E realmente até eu tô nesse embarque aí, que eu já tô chegando aos 40, e o médico, eu também achei muito estranho, né? Os exames que ele pediu. Ele pediu esse que você falou do PSA, mas ele pediu mais um monte. E aí os amigos também falaram desse problema, né? Porque ele pede também aqueles que a gente sabe que é sexualmente transmissíveis. E aí um amigo meu falou, como é que eu chego na minha esposa e falo que vou ver próstata, vou ver outras coisas de sexo, de um monte de coisa? Aí eu falei, o médico, ele sabe o que ele está te pedindo, deve fazer parte dos pedidos normais aí de um exame protocolo. de próstata. É o protocolo, isso. Você pode explicar para nós, doutor Alexandre, até mesmo para minha esposa também, que está indo no carro trabalhar, está ouvindo, para ela entender esse monte de exame. E eu gostaria que você falasse também um pouco do PCR e do HMG, que eles também não são necessários, mas porém não são com toque, enfim, são exames também da próstata. Como é que fica essas duas situações? Esses dois exames a mais que eu te falei e essa situação de outros exames, e aí fica essa inconveniência para o homem. Eu vou tentar te ajudar aí com a sua esposa aí de uma forma bem adequada. Geralmente, quando nós médicos, como temos uma oportunidade de fazer uma avaliação mais abrangente de saúde, a gente não pede exame só especificamente daquilo que a pessoa tem do seu problema, né? Então, quando você avalia, geralmente, alguma coisa relacionada à próstata, você pensa realmente em avaliar todo o sistema urinário de uma forma adequada, né? Então, às vezes, solicitar exames que estão relacionados a infecções comuns do homem, infecções urinárias, por exemplo, infecções da próstata. Lembrar que prostatite, que é uma inflamação da próstata, é uma condição muito comum, que inclusive é uma das causas de aumento do PSA. Então, o PSA, às vezes aumentado, não necessariamente você vai estar relacionado com câncer de próstata. Então, você tem que fazer um diagnóstico diferencial. Então, às vezes, uma simples inflamação na próstata faz com que esse PSA aumente. Então, os outros exames, inclusive os exames que são relacionados a doenças sexualmente transmissíveis, especificamente, que todo homem tem que ter isso de tempos em tempos para poder ter uma saúde sexual adequada. Então, isso realmente tem que ser feito para você fazer uma abrangência na área da saúde, como uma avaliação global de saúde, não especificamente esteja relacionado ao câncer de próstata ou às doenças específicas da próstata. Em relação ao PSA, o PSA é um marcador específico de crescimento da próstata, de inflamação da próstata, que muitas das vezes pode estar relacionado com o crescimento de um tumor na próstata, que seja pequeno, ele é muito sensível, logo começa a crescer esse tumor, começa a liberar o PSA. Então, você pega um marcador muito do início, você consegue detectar esse problema, no caso, um tumor no início, e aí todos os tumores, na sua grande maioria, especificamente, como nós falamos aqui no mês passado, do tumor de mama, como no tumor da próstata, inicialmente, a cura, o tratamento, o arsenal terapêutico que a medicina tem hoje, consegue detectar aí, consegue curar 95% do segundo câncer que mais mata o homem no mundo. Então, isso é muito importante. Doutor Alexandre, existe, a partir do momento que o senhor faz o exame pela primeira vez, por exemplo, eu fiz, aos 40 anos, eu fiz o exame de toque a primeira vez. Qual o período, a partir daí eu tenho que fazer ele semestralmente, anualmente, qual é o período que eu tenho que fazer? Eu estou exatamente dentro dessa linha que o senhor falou, obeso e com histórico de família. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer? De 6 em 6 meses, de ano em ano? Qual é o período? Quem tem histórico familiar, de câncer na família, principalmente essa história familiar, ele entra num cenário diferente.
esse vai ser feito no mínimo anualmente e dosar o seu PSA a cada 6 meses. Agora, aquela pessoa que não tem fator de risco algum, que fez o seu PSA está dentro de uma faixa de normalidade, geralmente fez o seu ultrassom e não há nenhuma deformidade anatômica, nenhum achado anatômico, ele vai fazer a sua avaliação rigorosa a cada 2 anos. Então, esse screening, que nós chamamos dessa via de pesquisa, ela é geralmente feita dessa forma. Agora, aquela pessoa que tem fator de risco, eu sou obeso, por exemplo, anualmente ele tem que fazer a sua pesquisa de PSA, a sua avaliação com o seu urologista, com o seu médico, anualmente, para que se possa detectar inicialmente e poder curar. Óbvio que quem tem fator de risco, e muitas das vezes o fator de risco modificável que nós temos no câncer de próstata é a obesidade e a não prática de exercício físico. Então, fazer atividade física, eu posso modificar isso na minha vida. Ter uma alimentação teoricamente saudável, eu posso modificar isso na minha vida. E, obviamente, poder ter o seu controle de peso corporal. O que eu não posso modificar no câncer de próstata, que é um fator genético muito importante, é eu ter uma tendência, obviamente, à raça afrodescendente. Então, os afrodescendentes têm geneticamente uma pretensão genética maior em ter câncer de mama. Não significa que todo afrodescendente terá isso. Porém, se eu sou afrodescendente, não posso ter obeso, tenho que ter mais atividade física e um controle melhor da minha alimentação. Então, entendendo os fatores que podem levar ao câncer de próstata, aqueles que são modificáveis, eu consigo, pela minha mudança de estilo de vida, poder prevenir também algo que pode me levar a uma doença tão séria. Divino Ramos. Dá para entender bastante aí a preocupação que é o caso, a situação. Mas para o nosso ouvinte entender a dimensão de que nós estamos falando. O senhor fala aí, e repetiu outras vezes, né, que é o segundo maior causa de morte do homem. Né? O senhor tem números tem uma estatística? Estatística especificamente eu não tenho número específico, mas eu posso dizer que é uma quantidade absurda de mortes no mundo, inclusive no Brasil, por complicações e consequências do câncer de mama, então, do câncer de próstata, desse jeito. Então, muitas pessoas morrem anualmente devido aí a uma grande... primeiro, muitas vezes, nem todo local tem ações como essa, tão importantes, né, de oferecer não só o exame do PSA, também o exame de imagem, e também a passagem por um especialista para poder direcionar tudo isso. Muitas campanhas que a gente vê em outros locais, e infelizmente isso às vezes é apenas uma campanha populista, não é o caso do nosso hospital, é apenas dosar o PSA. Como falei com vocês, o PSA pode estar aumentado às vezes numa simples inflamação da próstata. Então, fazer essa campanha a qual você tem exame bioquímico, você tem exame de imagem e tem a avaliação do seu urologista para uma semana voltada especificamente para essa ação, é muito importante para isso. Mas eu especificamente já lidei muito com pacientes em fases graves de câncer de próstata avançado e certifico para aqueles que ainda não tiveram a condição, são condições de sofrimento humano que eu jamais poderia desejar, até caso eu tenha, para o meu pior inimigo. Porque são situações de sofrimento humano muito grande que pode ser prevenido com uma simples avaliação com o seu médico ou com as ações que isso acontece anualmente, principalmente nos hospitais estaduais aqui de Goiânia. Maurício? O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata o homem no Brasil. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, foram 15.578 óbitos em 2018. Ou seja, muita gente, muita né? coisa. 15 Alexandre, pessoas. sua última pergunta. Se pegar os dados de 2019 a 2021, foram 41 mil óbitos. Em 2021, esse número aumentou de 2018. Foi para 16.055 homens morreram devido ao câncer. Em cerca de 44 mortes por dia. Ou seja, 44 homens morrem por dia devido ao câncer. Ou seja, se a gente pensar que é uma patologia altamente curável em 95% das vezes, é um absurdo total. Ou seja, essas ações têm que ter uma grande adesão das pessoas que vai ser oferecido aqui no nosso hospital. Doutor Alexandre, fala. Aí tem mais uma pergunta a fazer, que é sobre as pessoas que têm interesse, né? Existe uma triagem prévia? Eu vi um folder falando uma coisa desse tipo há uma semana.
Existe algo que possa ser feito? E se existir, qual que é o telefone de contato? Como é que a gente entra em contato aí com o hospital? A gente vai deixar todas as informações aqui para que possa ser entrado em contato, um QR Code, tudo isso vai ser divulgado com a grande audiência que vocês têm, para que possa ser orientado da mesma forma essa semana aí de prevenção do câncer de mama aqui no nosso hospital. Doutor Alexandre, é que a gente gostaria muito de agradecer em nome do Grupo Lance FM, em nome de toda a nossa equipe. Mais uma vez, o senhor aqui, muito obrigado pela sua entrevista. Fique à vontade para suas considerações finais. Os microfones da Lance são seus. Eu agradeço muito aí, é muito prazeroso vir aqui, bater esse papo. As perguntas são sempre muito construtivas e isso é muito gostoso, porque só quem ganha isso é a população e é o que move a gente em estar aqui fazendo esse tipo de ação, que o trabalho de vocês fazem diariamente. Então, o que eu peço a vocês, aqueles nossos colegas homens que estejam dentro desse screening, que tenham aí 45 anos ou tenham fator de risco ou tenham 50 anos, venham fazer essa ação, porque é muito importante, isso pode salvar a sua vida, isso pode te tirar de sofrimentos humanos indesejáveis. Então, aproveita que isso é uma ação do nosso hospital, do Hospital aqui de Formosa. Então, isso é muito importante para que todos possam aí se prevenir, porque para doenças, principalmente para câncer, só existe uma forma mais importante de não tê-la: prevenção. E nós estamos oferecendo aí a prevenção em tudo aquilo que a gente pode oferecer de forma adequada. Eu agradeço muito aí mais uma vez e me coloco à disposição para outras ações que se tornem necessárias. Queremos agradecer ao Dr. Alexandre Amaral, diretor técnico do Hospital Estadual de Formosa. Vamos ao apoio cultural, breve apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. 8h30. Lance FM, apoio cultural. Lance FM. Eita, cafezinho bom, é o café do patrão. O aroma, que cheiro, o sabor brasileiro, qualidade paladar. No dia a dia é só tomar. Eita, cafezinho bom, é o café do patrão. Que delícia! Choperia Ideal. 6 variedades de chopes para você saborear. Variados tira-gostos para o seu happy hour ficar ainda mais completo. Chopp Brahma, malte, pilsen, de vinho, maltês, red ale, lager e alt beer. Choperia Ideal, anexo ao posto Ideal, em frente à promoção social, próxima Praça da Feira. Choperia Ideal. Lance FM. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor ou Zé Rosa. O compadre Igor não perde negócio. Pneus 175-6513 ou 175-6514 a partir de R$240. Pneus Michelin, nacional, importado e remold. Pneus Aro 15 a partir de R$250.